O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus, caminha comigo. Deus é meu grande amigo. Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo. Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo. Nele eu posso confiar. Deus caminha comigo. Deus é meu grande amigo. Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo. Ele é mais forte. Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo. Nele eu posso confiar. Mas deve ter duvidado demais até falar isso. Estou errado? Que? Te conheço, neguinha, de outros carnavais. Você sabe o que é o mais bonito? Encontrar a criatura e a obra, o Criador e a obra, é descobrir que ela não é por acaso, não é? A profissão de fé está ali, ó.
Meu Deus, eu me sinto até envergonhado de dizer qualquer coisa hoje. O Padre Reginaldo, Dalvimar, o homem da canção, né? Os maiores compositores do nosso tempo. Parou de comer bolo de laranja todo dia? Acabei de ganhar um. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de celebrar o dia do padre aqui. Padre Reginaldo e Padre Adriano, todos os padres. Muito feliz mesmo. O padre só tem sentido assim, ó, segurando a mão do seu povo. Essa é a nossa vocação. Aqui eu estou completo. Aqui me falta uma parte. Aqui não. Porque eu estou em comunhão com aqueles que me sustentam. O Padre tem sentido com o povo. Identificado aqui, na crueza dessa música. O que eu fico pensando é isso. Meu Pai de misericórdia, quanta dúvida, quanto sofrimento tem que passar no nosso coração para a gente chegar à verdade dessas frases. Deus caminha comigo. Deus é meu grande amigo, Ele é mais forte um abrigo. Ele caminha comigo. Ele é mais forte. Ele é mais forte um abrigo. Ele caminha. Comigo. Nele eu posso confiar. É aquilo que a gente falava de manhã, que o padre continuou depois do almoço. Não tem nada por acaso nessa vida, minha gente. Nós não podemos chegar se a gente não caminha. Se eu preciso andar 5 quilômetros, eu preciso ter a iniciativa do primeiro passo. Não adianta nada eu olhar para os 5 quilômetros que eu preciso alcançar, se eu não tiver a disposição simples de dar um primeiro passo e acreditar que de passo em passo eu chego. Tudo é processual na vida humana. É processo que tem início, meio e fim. Lembra daquela música romântica que a gente chorava quando cantava? A vida tem sons que pra gente ouvir precisa entender que um amor de verdade é como canção, qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim. É assim. O processo da fé em nós é pontuado. Eu estou aqui, não sei em que momento da minha fé, como padre hoje, comemorando o meu dia, precisando chegar ao meu fim, que é o Cristo. Essa é a pretensão antropológica. A fé cristã é audaciosa. O que Jesus nos propõe é audacioso. A riqueza que a igreja nos entrega, quando ela nos propõe a fé, é uma verdade audaciosa. Chininha, seja Jesus de novo. Conhece o China? Foi meu grande diretor do programa Direção Espiritual quando eu comecei aqui. Ele não ia com a minha cara. Aí apareceu esse rapazinho lá na minha frente. Vai dirigir o senhor. Marrentinho, né? Carioquinha. Ah, meu Pai de misericórdia. Como diz a frase hoje, padre, vendi o meu engenho para não ter que carregar saco. Vou ter que levar essa criatura comigo agora. Mas hoje eu fiquei emocionado, padre, quando eu estava sentado ali e vi de longe o China. Porque o China deixou o programa Direção Espiritual, ele se emancipou, ultrapassou o Atlântico, foi lá para Portugal. E hoje, quando eu vi o China ali, sentadinho,
eu fiquei pensando no meu processo de ser padre. O quanto que esse menino me alterou. O quanto Deus manifestou em mim, com ele presente do meu lado. Que eu comecei o programa de direção espiritual com ele. Sabe qual que era o objetivo dele? Acabar com o programa em 2 meses. Que ele tinha poder para isso, ele era o diretor. Ele não gostava de mim. Quando o padre Joãozinho mandou para que eu pudesse substituí-lo no programa, ele falou: deixa esse padre comigo, vai durar 2 meses, eu mando ele embora. Não foi isso? Não é verdade? Estou mentindo não, olha lá. E aí, o meu ministério se misturou na vida do China. Por quê? Eu chegava, nós precisávamos ver como é que vai ser o programa, quais são as cartas que nós vamos atender. Eu não podia ser padre sem essa participação dele na minha vida. E ali naquela simplicidade de um programa que a gente fazia, sem muita pretensão, que eu também não sabia se ia dar certo, também não sabia se ia continuar. De repente Deus foi construindo uma história, foi nos dando uma oportunidade de crescer a fé humana antes de qualquer coisa. Olha que bonito isso. Fé em Deus eu tinha, fé em Deus o China tinha, mas o que a gente precisava? Ele precisava ter fé em mim. Ele precisava acreditar que o programa poderia dar certo comigo. Foi o que aconteceu. Nós ultrapassamos uma barreira juntos, nós vencemos. E o dia que ele falou isso para mim, eu nem acreditei do tão bem que ele me tratava no início. Fui ordinário, estava querendo puxar o meu tapete, me tratando bem daquele jeito. Deixa ele comigo. E na hora que eu vi o China sentado ali, que eu nem imaginava que ia encontrar com ele aqui hoje, de longe, eu fiquei pensando: meu Deus, como o processo humano é assim mesmo. Como nós vimos desde a primeira leitura, do homem que passa a noite na gruta. Passar a noite na gruta não deve ser uma brincadeira, né? Não deve ser uma coisa muito fácil, você passar a noite no escuro, e depois você sair daquele processo do escuro e ver que a luz do sol continua. É um processo. O desafio é você acreditar que a luz existe mesmo quando prevalece a escuridão. Aí depois da segunda leitura eu me distraí, não prestei muita atenção, não me lembro muito bem do que ela fala. Mas sei que o Evangelho está diretamente amarrado aqui, ao processo da fé na vida humana. Hoje a igreja nos convida a ter fé. Hoje a igreja nos convida a viver o processo da fé, que é você acreditar, mesmo quando você não tem muitas razões para isso. Tenho muito medo dessa fé materializada, tenho muito medo da necessidade que muitas vezes nós precisamos de materializar a fé para poder ver, para poder acreditar. A nossa fé, ela passa pelo processo da inteligência, não tenho dúvida, eu estudo para isso, para aumentar a minha fé. Mas ela acontece sobretudo no momento em que eu, na solidão da minha vida, eu preciso administrar uma situação humana que me parece insuportável. E aí você começa a sentir que Deus extrai de você, de uma região que você nem sabia que possuía, de um território tão alheio, tão escondido, e Deus de repente começa a arrancar frutos de um lugar que você antes não havia semeado. É a fé como dom. Quando você começa a suportar a vida e entender aquela dificuldade a partir de um jeito novo que antes ninguém tinha te ensinado. Porque a igreja nos fala isso. A fé é dom. Nós recebemos esse dom e nós temos a responsabilidade de administrá-lo. A teologia nos ensina tão bem isso, não é verdade? Que a salvação na nossa vida é dom, mas é uma tarefa. Eu tenho o direito de dizer: eu estou salvo. Eu já vivo sob a luz do crucificado que me salva, do ressuscitado que me redime. Mas eu preciso buscar a minha atitude diária, cotidiana, para confirmar em mim aquilo que Cristo já realizou na minha vida. São 2 páginas que você precisa ler juntas.
Da mesma forma como a fé humana nos indica para uma fé maior. A amizade, quando você é capaz de confiar no outro e você acreditar que o outro cuidará de você, que a sua comida não vem envenenada, né? Você já observou que você faz a experiência da fé o tempo todo? Eu me recordo quando estudava teologia, a fé primeira que nós experimentamos na vida é essa fé natural do dia a dia. Você entra no restaurante, a não ser que você seja neurótico, e você fica pensando, será que essa comida está envenenada? Com a voz do Nicodemos, né? Você não fica pensando assim. Você vai para o banheiro, toma um banhoinho, né? Que de vez em quando faz bem. Um outro toma 2, 3 vezes por semana, mas a gente recomenda que seja 2, 3 vezes por dia, às vezes. Você olha para aquele vidro de shampoo e você pensa, será que tem um ácido aqui que vai arrancar os meus cabelos? Não. Você faz a experiência da fé. Você está confiando que aquele produto está apto para lhe fazer bem. Não tem ser humano que vive sem fé, tem? Nós acreditamos. A fé é uma experiência humana, natural, e que inclusive dá equilíbrio para a gente. É maravilhoso a gente acreditar, é maravilhoso a gente confiar. Quantas vezes você já me ouviu dizer isso, que para mim não há nada mais precioso nessa vida do que você confiar em alguém. Você sabe que aquela pessoa não vai te enganar. Falávamos sobre isso, padre, hoje. Hoje eu e o padre Reginaldo tivemos a oportunidade de nos conhecer, e sabe o que é fantástico? Você descobrir que a dor que dói no seu coração está doendo no outro do mesmo jeito, sem você saber que dói. Por isso que é tão importante a gente encontrar. E nós falamos disso, no nosso papel como padre, como é importante para nós a experiência da confiança, de quem está do nosso lado, de quem nos cerca, de quem cuida de nós, de quem cuida da nossa vida. Precisamos confiar, isso é fundamental. A experiência da fé é natural na vida humana. E a partir dessa experiência humana, Deus nos convida a viver uma experiência sobrenatural. Isto é, que vai extrapolar o contexto daquilo que você consegue compreender, para lhe fazer adentrar um território que antes você nunca imaginava que seria capaz de pisar. Aí nós temos hoje um processo maravilhoso na vida de Pedro. O homem que fez a experiência de Jesus e que demonstrou neste momento uma fragilidade. Uma fragilidade no seu processo de fé. Eu acho que Jesus deve ter chamado ele aqui de Simão, né? Simão é o que antecede o Pedro. Simão é o antes. É aquele que ainda não havia ousado como poderia. É aquele que ainda estava do outro lado da margem. É aquele que ainda não havia se aventurado, não havia se disposto a atravessar para encontrar do outro lado o ressuscitado. É aquele que ainda acreditava no medo das ondas. É aquele que ainda acreditava no poder daquele mar, que ainda não havia feito a travessia que ele realmente precisava, mostrando que até mesmo os que mais estiveram próximos de Jesus, o processo não termina. A fé vai ser vivida, vai ser experimentada, enquanto a gente for gente. Da mesma maneira como eu vivo o meu processo humano de confiar, de acreditar no outro, eu estou fazendo a minha travessia. Eu estou fazendo o meu processo de caminhada, de retirada deste lugar comum, para adentrar o território do incomum, que é justamente a proposta que a igreja nos faz. A igreja nos pede a fé no ressuscitado, é porque somente essa fé poderá nos mover na direção do homem e da mulher que Jesus, que Deus idealizou para cada um de nós. E que a minha experiência humana de fé me indica, no meu dia a dia, aquilo que eu preciso fazer para poder alcançar o outro lado. Eu estou em travessia.
Eu gosto muito de entender a vida cristã como processos de travessias, que não terminam nunca. Por que não terminam? Porque nunca estaremos prontos para Deus. Estaremos sempre nessa consciência de gesto inacabado. Aliás, uma questão maravilhosa que nós poderíamos abordar um acampamento inteiro, a força dos gestos inacabados. O que é isso, padre? Ficou louco? Quantas vezes nós identificamos o gesto inacabado diante de nós? Um copo de água que eu ofereço para alguém que está com sede, o outro toma aquela água, o gesto terminou? Não. Se desdobra. Aquela pessoa que recebeu a água no momento da sede, guarda na materialidade daquela água um sentimento nobre de generosidade que gerou aquele gesto, que não termina. A palavra é assim, a poesia é assim, a arte é assim, sempre inacabada. Por quê? Porque se nós dissermos que está acabada, a gente fecha o processo da criação. Os artistas que estão aqui sabem disso. Como a gente precisa conviver com a obra antes de finalizá-la. E depois a gente tem a ilusão de que terminamos. Não. Ela vai dizer de forma diferente ao coração do outro. A sua música, padre, que está no evangelho de hoje, a tempestade vai passar. Quantas vezes por esse Brasil afora eu ouvi gente cantando. Eu pergunto, quando o senhor fez essa música, padre? 3 anos atrás. A música que você cantou hoje é a mesma que ele compôs? Não. Por quê? Porque ela já passou pelas histórias particulares, ela já visitou corações que nós nem sabemos onde estão localizados. E aquilo que o padre Reginaldo escuta hoje, do retorno de uma obra criada há 3 anos atrás, não é mais a obra criada dele, porque a arte é um gesto inacabado, a música é um gesto inacabado, o amor é um gesto inacabado, a fé é um gesto inacabado, e é bom que seja, porque nós sobrevivemos verdadeiramente daquilo que em nós ainda é inacabado. Da mesma maneira como ainda é inacabada a minha amizade com o China, porque nós ainda vamos viver muito. Não está terminado tudo que o China pode fazer por mim, não está terminado tudo que eu posso fazer por ele. Pode ser que ainda, China, a gente ainda nem tenha vivido o momento de fato da nossa amizade. Os bons 3 anos lá do programa de direção espiritual foram apenas um preparo para que um dia, quem sabe, eu tiver velhinho, encontrar você e falar: ô China, eu estou precisando de alguém para cuidar de mim. Ai, meu pai, é a hora. Queria tanto gravar um disco, Chico. Ninguém quer os meus discos mais. Ele fala: ai, padre, o gesto inacabado. A fé é isso, minha gente. O tanto que você acredita em Deus hoje, não é o tanto que você vai precisar amanhã. O que Deus já fez na sua vida até o dia de hoje, não será o suficiente para aquilo que você precisa de viver amanhã. Quem fica parado é poste. Nós não somos postes, nós somos estrelas em processo de deslocamento. É a luz que se desloca. O poste fica lá, coitado. Deus nos leva. O cristão é uma estrela que brilha, que quando brilha ao lado de uma outra vai fazendo constelações. O Espírito sopra onde quer. Deus vai visitar a sua vida assim, a partir da particularidade daquilo que você é. Ele falará ao seu coração a partir da sua história, e a sua fé precisará crescer a partir da sua estrutura humana, de maneira que nós nunca podemos comparar. Eu tenho mais fé que você, você tem mais fé do que eu. Não. Nós não podemos medir
o tanto que do meu processo eu já sou capaz de crer neste momento da tempestade, mas posso garantir a você que se nós nos livrarmos deste questionamento imbecil do quanto cremos ou do quanto não cremos, e se nos firmarmos no propósito de prevalecer de pé no momento da dificuldade, nós teremos um salto qualitativo nesse processo da crença, da fé. Por que nós precisamos de homens e mulheres de fé? Por que nós precisamos cada vez mais de nos firmar nessa responsabilidade de fazer as travessias necessárias que a nossa fé vai nos colocar? E minha gente, às vezes a distância que nós precisamos andar não é muita, mas porque não estamos conscientes dela, a gente fica parado, a gente fica estagnado, a gente não evolui, a gente não avança. Vou dizer uma coisa aqui, que pode parecer absurda aos ouvidos de muitos, mas por favor, não me entenda mal. Não me entenda mal. Muitas vezes eu encontro ateus que estão muito mais próximos de Deus do que eu. Por quê? Porque talvez eles estejam mais honestos. Porque estão mais honestos, eles se aproximaram de fato das questões humanas com responsabilidade. Nós não podemos querer nos livrar das questões humanas. A fé que nós professamos em Deus precisa nos aproximar das questões humanas. Religioso alienado não transforma as estruturas da sociedade. Religião alienante não transforma as estruturas do tempo. Eu sou um homem, eu tenho história, eu estou inserido numa sociedade e eu professo uma fé em Deus. A minha fé é católica, a minha fé é cristã, mas eu preciso encarnar na minha história, na minha atitude, tudo aquilo que eu digo crer. Caso contrário, o ateu é mais honesto do que eu, porque ele não acredita em nada e no entanto faz muito mais o bem, promove a verdade, promove a justiça do que aquele que está dizendo crer. E eu não tenho compromisso com o ateu. Ele fez a opção dele. Agora eu tenho compromisso com você, que está nessa mesma barca que eu. Se você acredita no mesmo Deus que eu, com o ateu eu tenho profundo respeito, com você eu tenho uma responsabilidade diferente. Porque sabe por quê? Eu não tenho o direito de negligenciar o conteúdo dessa pregação todos os dias da minha vida. A verdadeira experiência de Deus nos move para o aperfeiçoamento da nossa experiência humana. Por isso o padre é um homem de travessia, é um homem que ajuda na travessia, como eu estava aqui, segurando as mãos da Salete. Eu não sou o seu Cristo, eu não sou o seu Salvador, mas eu sou um instrumental por onde esse Deus pode acontecer na sua história. Depois a sua história é com Ele. Mesmo que se você me tratar como se eu fosse o seu Cristo, você me crucifica mais cedo ou mais tarde. O meu papel de padre hoje, a vocação que hoje nós celebramos na igreja, é justamente de sermos no tempo o testemunho coerente de quem fez essa opção radical por ser Jesus de novo através da vida sacramental. De fazer acontecer na sociedade, cada vez mais, socializar essa verdade de fé. Uma palavra que temos sobre Deus é também uma palavra que temos sobre o ser humano. O sacramento que nós celebramos é para nos tornar melhores, é para santificar a nossa vida, é para santificar a nossa alma e dar sentido às nossas atitudes do corpo. É a totalidade da salvação acontecendo em nós e através de nós. Não podemos dissociar essas verdades, caso contrário nós iríamos criar um bando de alienados e não é o nosso projeto. A igreja quer cada vez mais que a fé
no Filho de Deus, que é a fé no ressuscitado, que nós celebramos em cada Eucaristia, que isso vire vida na comunidade. Que você sinta em Jesus o motivo da sua atitude. Eu estou aqui configurado a Ele, quero ser como Ele, não vou negligenciar a oportunidade de ser Ele de novo, e de fazer essa travessia para poder melhorar o meu coração, atualizar essa ação da graça na minha vida, e ao mesmo tempo conduzir os que estão do meu lado. Porque isso é bonito reconhecer. Quanto mais eu acredito em Deus, muito mais é a minha capacidade de acreditar nos meus irmãos. Eu preciso acreditar nos meus irmãos. A minha experiência de fé precisa me aproximar dos meus irmãos. Você já deve ter me escutado contar isso. Quando eu fiz a minha experiência de renovação carismática, há 20 anos atrás, e virei a pessoa insuportável. O Padre Léo me olhou e falou assim: Deus me livre, você ficou pior? Sua religião está te fazendo mal? Ele tinha razão. Eu fiquei arrogante, eu me achava melhor que os outros. Quantas vezes eu, no pedestal da minha vaidade espiritual, que eu tenho chegado à conclusão que a pior vaidade que nós podemos ter na vida é a vaidade espiritual, quando a gente se sente superior aos outros. Jesus não fez isso. Jesus era irrepreensível nas suas atitudes, e a capacidade de ter misericórdia que Ele tinha. Aí eu, no alto da minha vaidade, eu me achando a última cocada do pacote, eu comecei a desprezar os meus irmãos. E foi mesmo o Padre Léo. Que amor a Deus é esse que não se transforma em amor aos seus irmãos? Que fé é essa que lhe faz desconfiar de todos? Está vendo como tem dois passos, minha gente? É a travessia, é o outro lado da margem. Eu corro o risco de viver uma fé em Deus que não se transforma em fé no ser humano. Acho tão linda aquela música. Dá um Mi maior para mim aí, moço. Está muito alto, pode ser Dó. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Vamos no refrão logo. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Mais uma vez, vamos lá comigo. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer. Olha a travessia. Vamos lá fazer o que? Parece uma confusão verbal, né? Não, é uma proposta ousada. Antecipe no tempo aquilo que nós acreditamos ser na eternidade. A eternidade é o tempo da fé, é o tempo da confiança, é o tempo onde nós vamos nos amar sem reservas, é o tempo em que a gente vai se olhar sem ver tanto estereótipo. Quantas vezes a gente não consegue amar porque a gente não enxerga o outro de verdade, a gente enxerga só o preconceito que a gente tem dele. Veja bem, a fé que eu professo em Jesus modifica o meu jeito de compreender e de olhar para o humano que está do meu lado. Eu começo a ter mais disposição para aqueles que estão comigo. Eu começo a transformar a minha experiência de fé numa experiência de fraternidade, numa experiência de amor, de reconciliação, de misericórdia. Vamos lá fazer o que será. Acho que se Jesus tivesse a oportunidade de passar aqui hoje, assim como eu estou, Ele olharia para você, daria um sorriso e fala: vamos lá, larga de preguiça,
Vamos viver essa fé. Vamos ultrapassar essa tempestade, ela vai passar. Não fique pensando que já acabou, não. Ainda tem muita coisa para você alcançar dentro do seu coração. Não corra o risco de morrer sendo só esse tiquinho que você está sendo hoje. Vamos lá. Vamos lá fazer o que será. Vamos andar por caminhos mais bonitos. Vamos visitar regiões do seu coração que você ainda não conseguiu. Por quê? Porque falta fé. Falta você acreditar que pode. E aí está a dimensão da fé que nós precisamos viver e aplicar. Eu acredito em Deus, mas eu preciso acreditar que Deus acredita em mim. É fácil? Não é não? Muitas vezes na nossa miséria, eu ali miserável, eu fico olhando, Senhor, o Senhor acredita mesmo em mim? Não é? Vamos lá fazer o que será. Vamos lá. Fé na vida, fé no homem. Nós podemos muito. Nós podemos mais. Antecipe o céu. Essa é a proposta cristã. Essa é a proposta que está aberta para todos nós. E hoje, dia do Padre, tenho o prazer de recordar, tenho o prazer de atualizar na nossa vida. Vamos lá ser o que você será. Vamos ser hoje. Vamos adiantar esse processo da conversão em nós. Vamos acelerar esse nosso crescimento. O Brasil não tem o projeto? Como é que é? O Brasil não tem essa história do PAC? Como é que chama isso? Projeto de aceleração do crescimento. Você precisa de um PAC urgente. Tem gente que está precisando levar uns tapinhas assim na carinha, ó, acorda bem, acorda, quando desmaia, né? Já viu? Aquele desmaio que de vez em quando você acorda, está assim, ó. Para acordar o crescimento, para acelerar esse crescimento, porque quanto mais a gente acreditar em Deus, quanto maior for a nossa capacidade de suportar e de ultrapassar as dificuldades da vida a partir da fé, maior será a oportunidade que Deus terá de ser testemunhado através da sua vida. Que às vezes não dá tempo. Porque às vezes a gente não vai ter tempo de abrir a palavra e ler para o outro. O máximo que a gente vai conseguir é que ele observe o nosso jeito de ser. Ele é cristão. Por quê? Não sei, observei. Como dizia São Paulo, né? Vede como se amam. Como é que é a sacristia lá da sua capela, da sua comunidade? Como é que é a vida na sua comunidade? Quem olha de fora pode dizer isso. Vede como eles se amam. A vida na sua casa, não precisa ir longe não. Quem passa de fora, olha lá dentro, pode dizer isso. Vede como eles se amam. Porque São Paulo estava se referindo justamente ao processo da fé. A comunidade já estava inserida na fé em Deus, que se traduzia em responsabilidades humanas, de comportamento, do dia a dia, do cotidiano. Eu acredito em Deus, então porque acredito em Deus, eu sou convidado a te tratar de um jeito novo, a te olhar de um jeito novo. E de junto com você, antecipar no tempo aquilo que já é na eternidade. Fé na vida, fé no homem. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Mais uma vez, comigo, fé na vida. Fé na
vida a fé no homem. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer. Agora, vamos lá fazer. São muitas as respostas agora, porque cada um precisa identificar qual é o complemento do seu verbo fazer. O que você tem que fazer? Pode ser que não seja o mesmo que eu preciso. Pode ser que não seja o mesmo que seu vizinho precisa. Uma coisa é certa: já que somos gestos inacabados, já que estamos em processo de fé que não tem fim, que não termina, e já que hoje a igreja nos convida a pensar a fé à luz da vocação sacerdotal, hoje eu preciso, não posso ir embora desse Kairos sem completar essa frase. O que eu preciso fazer para concretizar essa minha fé? Ou então, para dar um passo na direção desse ser humano que Deus quer que eu seja. Aproveite esse momento. Não vá embora sem esse compromisso. Precisamos voltar para casa melhores do que quando saímos de lá. Essa viagem não pode ter sido em vão. Nós precisamos permitir que Deus hoje faça um processo de aceleramento do nosso crescimento. Para isso eu preciso tomar atitudes. O que você vai fazer quando chegar? Concretize isso para você. Vou tratar o meu marido diferente, padre. Vou tratar o meu funcionário diferente. Vou parar de fumar. Quem é que fuma? Quem é que fuma, por favor? Levanta o dedinho. Você fuma? Está animada a fazer esse compromisso hoje? Não? Você não tem coragem, não? Tem coragem? Então vamos fazer? Como é que é seu nome? Vem cá, Maria. Vem cá comigo. Vem cá, sobe aqui. Maria, lembra da história que eu falei aqui com a Salete? Que o padre só tem sentido quando dá a mão para o povo? É Maria de onde? Maria Laura de Goiânia. Maria Laura de Goiânia. Então vem cá. Que bonitinho. Não precisa chorar não. Não precisa chorar não, minha filha. A Maria Laura teve coragem de levantar a mão no momento que eu falei: quem fuma? Pronto. Você fuma mesmo? Não? Muito. Fuma muito? Devagar. Muito. Ela está dizendo que ela fuma muito. Então hoje nós vamos fazer um compromisso aqui, ó, público. Que bonitinho. Não chora não. Olha para o padre agora. Hoje eu vou fazer com você o mesmo que Jesus fazia com as pessoas. Ele acreditava nelas. Pode ser? Pode. Jesus modificava a vida das pessoas assim, quando elas tinham a coragem de identificar, como você fez assim, rapidamente, de completar o verbo fazer. Da mesma maneira como Jesus quer mudar coisas muito concretas na minha vida, hoje nós tomamos a Maria como exemplo. Maria, a partir de hoje, você tem um compromisso com você. Toda vez que vier a vontade de fumar, você vai lembrar desse dia. E Jesus te fortalecer na sua luta. E Jesus fortalecer na sua luta contra o seu vício. Fé. Você precisa acreditar em você. Não é assim que funciona? Eu preciso acreditar em mim. De nada vale
essa multidão toda acreditar. Minha filha, o dom da fé que hoje está sendo dado a todos hoje, está sendo dado a você também. Que você esteja muito fortalecida na sua luta. Que Deus te abençoe. Uma salva de palmas para Maria. Vai vencer, minha filha. Uma coisa muito simples, um gesto muito simples, que precisa acontecer nas nossas comunidades todos os dias, minha gente. Não é só aqui na Canção Nova, não. Toda vez que você participar da Eucaristia na sua comunidade, toda vez que você participar do sacramento lá dentro da sua comunidade, ouça esse pedido de Deus concreto para você. O que você precisa fazer na sua vida? O que é que você concretamente precisa fazer como passo de fé? Quero deixar de ser fofoqueira. Quero deixar de fazer fofoca. Isso é concreto. E você pode sair daqui com esse compromisso, sim. Falo demais, padre, não tenho trava na língua, falo mal dos outros, não sei muitas vezes travar minha língua. Isso é experiência de fé. Acredite que a partir de hoje você vai ser diferente. Sabe por quê? Porque Deus já acredita em você. Você precisa dar esse passo. Por que o cigarro, gente, é tão difícil de ser largado? Por que o álcool é tão difícil de ser largado? Porque falta a experiência da fé pessoal. O vício vai minando a pessoa, ela vai deixando de ser capaz de acreditar nela mesma. E às vezes nós precisamos desse compromisso. Eu preciso acreditar em mim, para demonstrar ao mundo que Deus acredita em mim também, e que a minha fé nele é uma experiência de duas vias. Ele crê em mim, eu creio nele, e juntos ninguém nos segura. Fé na vida, fé no homem. Nós podemos muito. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos ficar em pé agora para nós fazermos a nossa profissão de fé. Esse é um momento de fé. Esse é o momento em que nós, dentro da liturgia, vamos dizer publicamente aquilo que nós acreditamos. E o que nós acreditamos nos compromete com o nosso dia a dia. Padre Reginaldo vai iniciar a profissão de fé, mas neste momento nós vamos ter na nossa mão, nós vamos rezar essa profissão de fé sobre aquilo que nós precisamos fazer. Pode ser? Maria, não se sinta pressionada, viu, minha filha? Só se sinta motivada, tá bom? Só motivada. O meu fazer está aqui, eu sei qual é. Já arrumou o seu, Salete? Tá? Ela falou que não vai comer mais bolo de laranja. Sei. Gil, seu fazer. Dalvimar, meus irmãos aqui. Agora você já imaginou, se a gente levar a sério esse fazer, essa atitude, olha para esse centro de evangelização e as pessoas que estão nos acompanhando em casa. Se cada cristão hoje que está participando dessa Eucaristia tiver essa atitude de fé, de assumir uma realidade que precisa ser mudada, esse mundo vai ficar muito melhor depois desse Kairos. Não vai? Muito melhor.